Boa noite, amados irmãos, que a paz esteja contigo. Eu quero vir falar aqui sobre um sonho que eu tive, aleluia, e para pedir oração de todos vocês, porque é o que decidi fazer agora. Eu tive um sonho, já algumas semanas atrás, uma semana e tantinhos, não é tanto tempo assim atrás, algumas semanas atrás. E eu acreditei naquele momento que esse sonho tinha a ver com as lives que eu estava fazendo aqui da Palavra de Deus, né? Que quem me segue sabe, esteve nesse momento que falei desse sonho, que eu até falei para eles, olha, eu tive algumas revelações esta noite de Deus, mas uma delas, né, a maior parte delas foram pessoais, mas uma delas foi a seguinte, eu falei, contei sobre essa revelação. E eu falei para eles, eu acredito que seja Deus me dizendo, falando, me revelando sobre os efeitos que está tendo a nossa live aqui na vida das pessoas. Só que aí logo depois, Deus começou a encher minha timeline aí das novas notícias dos tsunamis e de várias pessoas prevendo tsunamis no Rio de Janeiro. E não tô falando desse que está tendo agora, que teve agora, que foi curtinho, que foi pequenininho, eu não tô falando desse. Eu tô falando daquele tsunami que tá todo mundo prevendo, aonde dizem que vai ser algo que vai engolir a cidade toda. Irmãos, o sonho que eu tive, e por isso que eu peço oração para vocês aqui agora nesse vídeo, eu vou fazer mais vídeos pedindo a mesma coisa, foi o seguinte, eu sonhei que eu estava num lugar alto, e que eu via de lá em cima um mar todo amarronzado. Marrom, não era azul, era marrom. E eu sempre interpretei como que o mar sujo, água suja, era uma vida de pecado. E nesse mar eu via pessoas que estavam como se fosse tomando banho na praia. Só que eu gritava desde lá em cima, gente, cuidado, sai da água, porque eu via ondas grandes indo na sua direção. E as pessoas pareciam que não conseguiam escutar, mas eu gritava, gente, saiam da água, as ondas estão vindo. E aí eu comecei a ver as ondas quebrando em cima das pessoas, quebrando em cima delas. Era como se viesse uma única onda para cada grupinho de pessoas que eu via na praia. Vinha uma só, mas uma grande, para quebrar na cabeça justamente em cima de cada um deles. Só que aí o que eu fiz no momento? Eu comecei a orar, fechei os meus olhos no sonho, comecei a orar, comecei a clamar a Deus, comecei a orar. Por isso que eu achei que fosse Deus me falando dos efeitos da live, porque na minha live todos sabem que eu oro pelas pessoas que entram lá. E eu comecei a orar. Na hora que eu abri meus olhos, eu esperava que a água não estivesse mais suja. Mas infelizmente a água continuava suja depois da oração, mas pelo menos depois da minha oração, aleluia, depois do que eu fiz essa oração no meu sonho, as ondas tinham parado e as pessoas continuavam tomando banho, como se nada tivesse acontecido no mesmo mar. Irmãos, eu acredito que tudo que Deus faz tem um porquê, que sua vontade é perfeita. Que antes de eu querer interceder por alguém, ou você querer interceder pelo teu próximo, Deus já intercedeu. Deus já se compadeceu dessas pessoas. Aleluia. Deus já, antes de nós, quer o melhor para essas pessoas. Não importa a vida que elas tenham agora, Ele ainda sempre, aleluia, quer continuar a chamando, aleluia, sabendo do chamado que tem na vida de cada uma delas. Então, e eu acredito, irmãos, que quando Deus, aleluia, com a sua vontade perfeita, quando é algo para acontecer, sim ou sim, Ele só faz. Mas quando Ele dá nas mãos dos seus filhos a opção de interceder pelos irmãos, pelos seus próximos, pelo seu próximo, é porque Ele mesmo já está querendo interceder por eles, porque Ele mesmo já está querendo mudar esse destino. Então, irmãos, vamos orar pelo Rio de Janeiro, porque eu acredito no fundo do meu coração que é isso que Deus quer. Deus quer ver os seus filhos unidos, reunidos em oração pelo povo do Rio de Janeiro, que precisam de nós. Que a paz esteja contigo, o Espírito Santo do Senhor te alcance onde você estiver.